Queridas irmãs, queridos irmãos, obrigado pela presença, por trazer vossos carvões para aumentar a chama espiritual. Em nome da instituição Fraternidade Rosa Cruz, desejamos que as rosas floresçam em vossa cruz. Na nossa também. Obrigado. Então, prosseguindo os nossos estudos sobre conhecer e saber, que envolve um caminhar desde Gêmeos até Sagitário, na reunião de hoje, que corresponde à 21ª aula e à parte número 13 do Conhecer e Saber, nós vamos falar sobre Sagitário, signo de Sagitário. Então, completando esse hemisfério, essa metade da esfera do zodíaco. Sagitário, no seu melhor, representa todo o conhecimento acumulado pela humanidade. E um conhecimento que vai se transformando em sabedoria. O que é sabedoria? É o conhecimento destilado, é o suprassumo do conhecimento. Aquilo que se transforma numa lei interna da consciência. Sabedoria é uma lei interna da consciência. E um exemplo de conhecimento sagitariano é o conhecimento enciclopédico, o conhecimento acadêmico, as universidades, os cursos, principalmente de graduação, pós-graduação, doutorado. Então, Gêmeos, que foi o primeiro signo que nós iniciamos a jornada, representa os conhecimentos provisórios, especulativos e frágeis. A fragilidade desse conhecimento é porque ele é um conhecimento de primeira mão. É um conhecimento que não foi ainda decantado e destilado. Ele não passou por todo um sistema de exames e provas. Então ele tem uma fragilidade, ele é vulnerável. Os pontos de referência que traçamos sobre a superfície das coisas é o primeiro contato, uma primeira percepção, uma primeira visão, muito precária. Então, Gêmeos representa o conhecimento vasto, porém precário. Ele não tem profundidade. Ele não atingiu a maturidade para ser chamado de sabedoria. Então, o caminho que estamos percorrendo começou em Gêmeos, com as hipóteses iniciais, passou por Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, e na reunião de hoje, que diz respeito às teses maduras, está associada, esse conjunto de teses está associado ao signo de Sagitário e ao planeta Júpiter. Então, após longo e íngreme, é uma subida, percurso, não é apenas um curso, é um hipercurso, é um curso robusto, forte, de teses de verificações, testes de verificações, gradualmente nos aproximamos das ideias conclusivas. Esse é um conceito platônico. Platão afirma nas suas obras que a verdade você alcança através de aproximações sucessivas. Não é possível alcançar a verdade de sopetão, rapidamente. É um trabalho árduo, íngreme. Então, em Sagitário, consolidamos, demonstramos e confirmamos cada uma das etapas da diligente, sistemática, ordenada trajetória do raciocínio lógico, desde as hipóteses até culminar na tese. Então, é um treinamento, quem já passou por um exame de doutorado, de mestrado, sabe
que é um suor, até você organizar todo aquele conhecimento, até você demonstrar que sabe do que você está falando, você precisa de um orientador. Você não consegue fazer sozinho. Então, você chega na etapa final, que é buscar leis gerais, a teorização, o valor maior de tudo aquilo que você aprendeu, um juízo apurado dos conceitos. Juízos formulados com um pensamento puro, ou seja, não poluído por achismos, por subjetividade, pensamentos especulativos, e luminoso, ou seja, é um pensamento que tem clareza e claridade. As ideias, então, enobrecidas pelo esforço intelectual. Então, aqui nós temos um problema. O emburrecimento do ser humano é galopante, principalmente com os últimos governos que nós tivemos que destruíram a cultura. É lamentável o que fizeram, principalmente com a América Latina, com o Brasil. E principalmente sobre a influência norte-americana, que é os Estados Unidos é o demônio em forma de nação. Tem um filme que fala muito bem sobre isso, que é Não Olhe para Cima, com o Leonardo DiCaprio. Nesse filme descreve a estupidez norte-americana, como eles são vulgares, vazios, vivem apenas de uma aparência fugaz. É um filme que acaba com os Estados Unidos. Não Olhe para Cima. Só que nós imitamos. Como todo mundo sabe, a obra Macunaíma já denunciou isso, o brasileiro é o herói sem caráter. Então ele imita o pior. Então nós imitamos os americanos, fazendo obviamente muito pior que eles. E isso o que faz? Destroça a nossa capacidade intelectual. Então nós perdemos o juízo, o senso crítico, o bom gosto. Nos tornamos mero consumistas de lixo. Pelo esforço intelectual envolvido no árduo caminhar por múltiplas áreas de estudos e pesquisas, em aliança e compromisso com o conhecimento. Então, a influência, por exemplo, dos celulares, da internet, de passar muito tempo olhando para um monitor, na maior parte dos casos, com raríssimas exceções, destrói a habilidade intelectual. As pessoas vão ficando como que zumbis. Então, as gerações futuras, a gente já falou isso várias vezes, vão albergar, vai ser o palco de uma zumbilândia. É inevitável isso. Aliança e compromisso com o conhecimento. Ou seja, tem que ler e estudar todo dia. É um treino intelectual. Adestrar o pensamento lógico não é algo simples, porque as emoções intervêm e normalmente atrapalham a busca pelo conhecimento. Immanuel Kant, por exemplo, já há muito tempo percebeu isso e tentou desenvolver uma forma de nós pensarmos de uma forma pura, de uma forma prática. Ele mesmo constatou que é muito difícil. A subjetividade nos atrapalha muito. Psiquismo é um mar de poeira cinzenta que nubla a luz do pensamento. Então é a busca de uma estrutura coerente e abrangência dos conceitos.
Vamos citar uma obra que é exemplar no sentido da organização intelectual. O Conceito Rosa Cruz do Cosmos, escrito por Max Heindel. Que coisa impressionante aquilo! Ele fala da cosmogênese, da origem do universo, da origem do ser humano, a antropogênese, num livro só. A Helena Blavatsky já tinha se empenhado nesse trabalho e escreveu a Doutrina Secreta. Outros também. Mas é impressionante a capacidade que Max Heindel tem de síntese, de organização do pensamento. O Rudolf Steiner não escreveu, ele dava palestras, aí copiaram. Mas ele também, a preocupação dele era explicar o que é o ser humano, o que é o universo. Estrutura coerente e abrangência dos conceitos. Os fundamentos e a formalização, o tratamento quase que matemático do pensamento, tratamento formal, da unidade do pensamento consistente e orgânico. Ele tem que ter uma unicidade. As partes têm que conversarem umas com as outras. Jubom, que bom que você chegou. Você está vivo? Graças a Deus. Tá. Não, que você chegar do céu e encarnar num corpo humano deve ser uma experiência um pouco traumática, né? Maravilhosa. Ah, é maravilhoso. Você já faz tanto, né? Você fez 2 faculdades, de medicina e de física, não foi? Sim. Explica pra gente essa questão acadêmica do pensamento formal. Por favor, fica à vontade. O pensamento formal, ele é algo assim imprescindível para que a gente possa dar um passo em relação ao pensamento da não forma. O pensamento da não forma não é o pensamento informal, tá? Mas é o pensamento da não forma. Porque o pensamento formal, ele tem como proposta, dentro do método científico, a organização do encadeamento de ideias, a organização dos 5 sentidos, a organização da nossa relação com a forma. Isso é maravilhoso. No entanto, é limitado. Então é importante que o pensamento formal seja levado à sua melhor possibilidade, e por esse interesse eu me formei realmente. Me formei na medicina, que é um sistema organizador do pensamento muito interessante, com seus vícios, com as suas propostas, com os seus acordos, né? E depois também me formei em física, onde, mais uma vez, todo esse formalismo na compreensão da intimidade da matéria e de como o mundo físico se compõe e de como as leis da natureza atuam, são muito bem explicitados. Mas isso não é suficiente quando nós estabelecemos uma relação com a vida de outra qualidade, que não a qualidade simplesmente utilitarista. Porque o pensamento formal, ele tem esse propósito de nos colocar na vida de uma forma utilitarista, ou seja, você é remunerado, você é socialmente adequado, você é titulado, então você é reverenciado onde você aparece, para estabelecer até a formatação social. Mas quando uma pessoa que já está formalizada e, portanto, passou por um processo de normalização, né? Percebam que formalizada, a pessoa formalizada, também se trata, de certa forma, perdoe o trocadilho, mas com a pessoa formalizada, né? Ela está engessada dentro de uma estrutura formal e muitas vezes ela está impedida daquilo que a caracteriza como única, que é a sua essência. E essa essência, ela ainda não tem uma forma determinada aqui na vida, se não se qualifica na medida em que eu vivencio a minha biografia. E para que essa biografia ganhe forma, eu preciso da organização formal no primeiro momento, mas alguma relação com aquilo que não tem forma. Eu preciso de alguma qualidade do ponto de vista suprassensível, suprassensorial, teológico, que crie, dentro desse campo de possibilidades não formal, um sentido para a minha vida presente. Essa não formalidade diz respeito aos assuntos de natureza espiritual.
aos assuntos de natureza transcendente, que muitas vezes não estão na pauta do currículo dessas instituições formais. Muitas vezes são pautas que estão à margem dessas instituições. Hoje, cada vez mais, essas instituições têm se aproximado dessas realidades, mas sempre dentro de uma perspectiva muito formal, cortando as bordas de possibilidades que ameacem a própria estrutura, a própria convenção. Então, na verdade, para que a vida ganhe um sentido e a gente não simplesmente repita aquilo que já está formalizado, é importante dar esse salto. Esse salto em que eu deixe de ser bombardeado por imagens de fora, seja por eletrônico, seja por outdoor, seja por qualquer encontro de algo que queira me convencer, e passar a criar imagens a partir de dentro. E dentro dessas imagens criadas a partir de dentro, somadas a uma moralidade, a uma qualidade de caráter, passar a oferecer oportunidade para o universo, para o mundo, de uma nova forma. Que forma? Aquela que eu falo? De jeito nenhum. Aquela que eu faço. Então é muito importante, sempre que nós abrimos mão da formalidade, onde existem os protocolos que nos garantem, e adentramos a não forma, que a nossa vida tenha a melhor coerência de compatibilidade daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Para que por um processo de admiração, progressivamente, um mundo que já está cristalizado, formalizado e nitidamente andando para trás no momento presente, possa ganhar uma nova vida. Cada pessoa deixe de repetir aquilo que ela foi treinada e domesticada e ouse fazer a sua moda, ao seu modo, e criar o novo entre nós. Mas o importante aqui é perceber como que a formalidade da academia, eventualmente, nos impede de dar esse passo. Muitas vezes ela se reafirma indefinidamente e se coloca de uma forma não porosa a conhecimento de natureza transcendente, a conhecimentos que ela não consegue passar pelo crivo do método científico e que são justamente o tipo de conhecimento que permitiria que a gente se libertasse do convencionalismo e reconquistasse uma vida de qualidade essencial, onde eu me percebo vivo e me interesso pela vida, onde o jovem não se desinteresse por tudo como está acontecendo, mas ele perceba que é um ser único, uma promessa única, onde os pais não cheguem para as crianças e falam o que você vai ser quando crescer, porque os pais já reconhecem que a criança já é algo. E essa questão de deslocar a criança do presente para uma expectativa é a coisa mais miserável que alguém poderia fazer pela criança. Veja, são pequenos detalhes onde aquilo que está formalizado ou formalizado poderia ser permeado por algo mais verdadeiro. Né? E a ciência hoje, salvo raríssimas exceções, ela não está disponível a isso. Então, por isso que é importante a gente observar autores como Thomas Kuhn, que vai falar da estrutura das revoluções científicas e como que a ciência se defende de um processo de transformação hoje, tentando manter um status quo, e como que as revoluções científicas acontecem de fato. E a gente vai observar que para que essas revoluções aconteçam, a gente precisa alcançar aquilo que o Capra, né, o Fritjof Capra também fala, alcançar aquilo que chama de ponto de mutação. Esse ponto de mutação só acontece quando existe uma massa crítica de pessoas que pensam diferente, com uma organização de pensamento razoável, com um discernimento afinado, e para isso a ciência convencional se presta. Então a gente precisa esgotar os recursos da ciência, a gente precisa alcançar a excelência do método científico dentro de nós mesmos, para que essa massa crítica possa criar uma outra qualidade de pensamento. Porque as pessoas se reúnem, percebem a falência de um sistema de pensamento e propõem, a partir de si e do seu exemplo e das suas escolhas de vida, uma nova possibilidade que pode ser admirada e eventualmente desejada por aqueles que nos encontram. Né? Então, sem criticar propriamente a ciência, a despeito de estar em processo de falência nítido, nós estamos oferecendo a possibilidade de um olhar para a ciência que se mostre mais porosa, para que a vida, e não simplesmente a crosta do conhecimento, possa ser compartilhada em reuniões e nos livros. Né? Obrigado, Andion. Eu que agradeço. E é bonito ouvir você falar isso com Calda na Casa Nova. Então, tá vendo?
Show. Parabéns. Então, esse caminhar de Gêmeos a Sagitário implica na consumação do trabalho intelectual. É a maturação da intelectualidade. A flecha celeste, Sagitário, flecha é Sagitus, e serafim, o que significa serafim que rege Gêmeos? Aqueles que ardem frente a Deus. Os que ardem frente a Deus. E o que acontece com a flecha do serafim quando atinge uma pessoa? Como São Francisco de Assis? O anônimo explica, né? Ela gera um estigma, né? Isso. A pessoa fica estigmatizada. É tanto fogo dentro que esse fogo tem que sair pelos estigmas. Que maravilha, né? Maravilhoso. Maravilhoso. A flecha celeste flamejante, serafim, dá razão esclarecida, abrilhantando as ideias. É isso que o anjo bom falou. Ideias que emitem luz e essa luz sensibiliza as pessoas. Isso já é suficiente. A espada é um símbolo clássico, Excalibur, a espada da lei, a espada sagrada. Cristo foi ferido com uma espada, uma lança, da onde saiu sangue e água. A espada da nobreza espiritual do elemento fogo. Áries, Leão, Sagitário. O fogo é o elemento que nos eleva até os céus. É o único que faz isso. Rasga os véus da ilusão, produzidos principalmente pela água, que tem um movimento oposto ao fogo. O fogo quer subir, a água quer descer, ela quer ficar presa às ilusões das emoções. Rasga os véus da ilusão e atravessa para outros mundos, para outros reinos, podendo abrir então novas portas, novos horizontes. A espada da nobreza espiritual penetra no reino da eternidade. Então as nossas noções de tempo e espaço desaparecem, se mostram obsoletas. Da eternidade, da imortalidade e da sabedoria dos deuses. O Valhalla. Eu vou me sentar na mesa, vou compartilhar o manjar dos deuses, que é a sabedoria. Mente divinizada. Esse é o ponto que o anjo bom estava comentando. A mente formal, formatada, lógica, é sumamente importante. Senão você não é capaz nem de falar, de organizar seu pensamento, de expressar-se verbalmente. Mas você tem que dar um salto. Esse é o ponto importante. Que é o que o grego chama de dianoia. Dianos. Dia em grego, vocês sabem, né? Vocês são doutores em grego, é através de. Nous quer dizer tanto pensamento como espírito. Então, dianoia é algo que atravessa o espírito. Então, de certa forma, para o grego, o pensamento é mais que espírito, é aquilo que rasga o espírito e faz com que o espírito ame o movimento. O verdadeiro movimento, o verdadeiro, se inicia no pensamento, não no desejo. O pensamento que se origina no desejo o movimento que se origina no desejo é o movimento capturado por ilusão. O movimento que tem início no pensamento é um movimento espiritual. Pensamento é espírito em plena liberdade de movimento. Os dois signos que mais sentem isso e não suportam ser tolhidos são Gêmeos e Aquário. Eles amam demais o movimento. E a impossibilidade de movimento rouba a vontade de viver desses signos.
Ciência, filosofia e espiritualidade. Sagitário. A união das três coisas. Júpiter. A lógica instrumental, que serve para trabalhar nesse mundo, lidar com o reino mineral, produzir, construir, fabricar. A lógica superior, a lógica moral, e a lógica divina, que é a comunhão com o intelecto divino. Dialogar com Deus. Celebração do encontro com a luz. Na Escola Rosa Cruz, isso só é possível através dos evangelhos. Porque a Escola Rosa Cruz é uma escola cristã. Ela não diminui nenhum outro caminho, respeita todos. Mas o caminho Rosa Cruz, da Escola Rosa Cruz é o caminho evangélico. A pauta são os 4 evangelhos, é a nossa partitura. E ele diz, eu sou a porta e eu sou a luz. E ele conclama com o cálice para a comunhão espiritual com o seu sangue e sua carne. Cristo é a luz que encaminha a realidade interior da alma. Aquela vida interior que, novamente, o anjo bom, que é o mensageiro dos deuses, explicou para a gente. Com Cristo temos a convicção de saber o caminho. Eu não acho que é o caminho. Eu piso com firmeza. Este é o caminho. Os 4 evangelhos perfazem 4 caminhos iniciáticos. Para o estudante Rosa Cruz, todos os evangelhos são importantes. Porém, no aspecto místico, o evangelho de João é o mais apreciado, na questão mística. Conversão, purificação e regeneração. É o que propõe a escola. A conversão do coração e da consciência ao Cristo, a purificação dos veículos, começando pelo corpo, e a regeneração do caráter, que é a parte mais difícil. Como transformar um mau caráter num bom caráter. Por isso que praticamente todos os brasileiros vão para o inferno. A alma evangelizada empenha-se em consubstanciar a vontade de Deus. Esse negócio do brasileiro não foi eu que falei. Foram... leiam Macunaíma, vocês vão entender o que eu estou falando. Os heróis brasileiros quem são? Tiradentes, né? Todos foram traídos pelos melhores amigos. Esse é o brasileiro. O brasileiro é traído pelo melhor amigo. A alma evangelizada empenha-se em consubstanciar a vontade de Deus. A vontade de Deus ganha substância na alma do cristão. Isso é maravilhoso. A papisa, o arcano a papisa, é a sabedoria de Deus que se faz carne na forma de um livro. E tem todo um caminhar, passando por Júpiter. Então a papisa é o arcano onde a sabedoria é enlivrada, ela ganha corpo através dos livros sagrados. A partir de Urano e Netuno, passando por Júpiter e finalmente se transformando em códigos, em escrita, em pensamento, através de Mercúrio. Esse Mercúrio, ele está impresso no nome sagrado Yod, Re, Vav, Re. Esses 2 Res, Yod, Re, Vav, Re, correspondem a essa duplicidade mercurial. E inscrita já no nome sagrado. A verdade vos libertará. Não tem outro caminho a não ser a verdade.
Prosseguiremos com o conteúdo na próxima reunião, aula número 22. Muito obrigado, pessoal. E desejamos que essas maravilhosas rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Se você gostou do nosso vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho. E compartilhe com os amigos. Que as rosas floresçam em vossa cruz. Na vossa também. Obrigado.